Olá, tudo bem? Eu sou o Virgílio, eu sou residente do programa da Santa Casa de Medicina de Família e Comunidade. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de infecções fúngicas da pele. Tá? Então, uma definição. Uma infecção fúngica da pele, ou micose, né, como são chamadas, é uma condição originada pelo crescimento descontrolado de fungos, que pode afetar a pele, couro cabeludo e as unhas. Os principais sintomas dessa infecção incluem a coceira, descamação, erupções cutâneas e secreções na pele. É uma doença que tem uma alta prevalência no mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas têm algum tipo de acometimento fúngico. No Brasil, esse valor é de aproximadamente 3,8 milhões de pessoas, sendo os principais agentes, mais de 80% de todos os casos, é a candidíase e a pitiríase. As infecções de pele, elas podem ser classificadas em superficiais, são aquelas lesões que são restritas à epiderme. Então, geralmente, elas não geram um processo inflamatório, ou geram um processo inflamatório bem discreto, né, já que pega aquela camada, o extrato córneo, principalmente, da pele ali, que não tem uma reação importante. As infecções cutâneas são aquelas que já acometem a derme, geralmente tem um processo inflamatório mais exuberante, né? Os principais agentes causais dessas inflamações são as dermatofitoses e a candidíase. E aí a gente tem as subcutâneas, que acomete tanto a derme quanto o tecido subcutâneo. Um representante clássico é a esporotricose, né? E aí tem as infecções sistêmicas, que podem cometer todo o organismo. Essa a gente não vai falar hoje, a gente vai focar só nessas três de cima, tá? Então, vou começar pela pitiríase versicolor, né? Então, a pitiríase versicolor é uma doença fúngica, né? Uma infecção superficial da pele, causada pelo fungo Malassezia furfur. A presença, ela se apresenta de forma despigmentada, hiperpigmentada, ou se sobre a forma de máculas eritematosas. Ela pode ter várias cores, daí vem o nome, né? Então ela não tem uma apresentação muito típica. A área típica dessa lesão geralmente acontece em região de tronco e extremidades superiores. Ele é um fungo saprófito que é encontrado na pele da maioria das pessoas. Ele só causa doença quando existe condições favoráveis, alguma desregulação do organismo associada aos meios externos, né? Então, uma umidade elevada da pele, temperatura elevada, excesso de óleo, uma predisposição genética, baixa higiene também, predispõe ao acometimento desse fungo. O diagnóstico basicamente é clínico, né? Então, tem alguns sinais semiológicos, né? Os sinais de Zeleri, que eu vou mostrar ali mais na frente, o sinal de Bersner, pode ser utilizado luz de UTI também, e nos casos refratários ou de quem uma dúvida diagnóstica, pode ser feito o raspado cutâneo, com visualização direta do fungo, ou pode tentar até mesmo fazer a cultura. O diagnóstico diferencial inclui a ptiríase rósea e alba, vitiligo e hipomelanose pigmentar. A doença geralmente não gera muitas complicações. A complicação geralmente é só que a pele pode ficar despigmentada por um período mesmo depois de eliminado o fungo. As medidas de controle, principalmente são medidas comportamentais, né? Então evitar utilizar roupas úmidas, material sintético, evitar óleo, e manter a higiene adequada. Ele é um quadro bem comum, principalmente adolescente, né? Aquele adolescente vai na piscina, veste a camisa molhada, deita na cama, joga a bola ali com aquela camisa de material sintético e aí mantém uma umidade superficial mais elevada na pele. Com essa elevação da temperatura superficial, ele acaba predispondo ao surgimento da lesão.
O tratamento vai depender do grau do acometimento, mas de maneira geral a gente acaba sempre preferindo o uso dos tratamentos tópicos, né? Então, pode ser utilizado diversos antifúngicos, né? Cetoconazol, terbinafina, sulfeto de selênio. Geralmente o tratamento dura em média entre 2 a 4 semanas. A gente utiliza os antifúngicos orais quando são áreas mais extensas ou áreas de difícil aplicação das medicações tópicas. Pode ser utilizado a terbinafina e o itraconazol, além do fluconazol também. Em casos de repetição, paciente que você faz o tratamento e ele começa a reincidir, a gente pode fazer um tratamento de maneira a tentar suprimir esse fungo. Então, a gente pode utilizar shampoo de cetoconazol ou sulfeto de selênio. O paciente aplica na região afetada, deixa agir por 10 a 15 minutos, uma vez por mês. Isso, obviamente, depois ele ter feito o tratamento de controle, né? Tem que erradicar primeiro e depois fazer esse tratamento de manutenção. Aqui são os exemplos da lesão, né? Então a gente pode ver que ela pode assumir vários padrões de cores, ó, desde avermelhada até com uma baixa pigmentação da pele, né? Esse aqui, olha, é uma lesão que ela causa uma leve descamação, uma descamação um pouco mais fina. O sinal de ezeleria é quando a gente estira a pele e aí forma essas pequenas fissuras. Você vê de maneira mais clara essa descamação. Tá? E o de Bersner é quando você passa a unha na lesão e aí a lesão descama. Isso daqui é uma visão através de uma dermatoscopia aqui do lado, onde tem esses círculos aqui, ó, um acometimento bem comum, é a base do folículo piloso. Tá? Então, é bem característico da lesão. Agora eu vou falar um pouquinho da dermatite seborreica, né? É uma doença inflamatória, geralmente de caráter crônico, né? Ela decorre da interação entre as secreções de glândulas sebáceas e a colonização por fungos do gênero Malassezia, né? É conhecida também como o eczema seborreico. A lesão típica é um rash com presença de placas vermelhas, que tem associada a coceira e tem uma tendência a descamar. Quando ela acomete o couro cabeludo, a gente chama de caspa, mas ela pode acometer a face e o dorso também. Os fungos geralmente são comensais, né, estão presentes na nossa pele também, e aí tem essa predisposição genética do indivíduo a formar a ter a manifestação clínica. O diagnóstico também é basicamente clínico, mas pode ser realizado biópsia do local também, em casos refratários. O diagnóstico diferencial. Faz diagnóstico diferencial com tínia, pitiríase versicolor, pitiríase rósea, eczema xeróftico, deficiência de zinco e vitaminas do complexo B, além do lúpus eritematoso sistêmico. As complicações geralmente são devido à manipulação da pele, né, e predispõe a infecção secundária. As medidas de controle para o couro cabeludo deve-se principalmente evitar o uso de pomadas e óleos, que tende a aumentar a predisposição delas, né? O tratamento no couro cabeludo é com um antifúngico tópico, utilizando shampoos, né? O tratamento é de uso diário até a resolução do quadro, e o paciente que tem a repetição, ele pode fazer uma aplicação semanal. E aí pode utilizar tanto cetoconazol, selênio ou ciclopirox. O tratamento quando a região acomete face, a gente pode utilizar os antifúngicos tópicos à base de cremes ou pomadas, tanto cetoconazol, ciclopirox, terbinafina, e aquele paciente que apresenta uma irritação também, a gente pode utilizar os corticoides de baixa potência, o dexametasona, por exemplo. Tá? Então, aqui é um acometimento da região de face, a região de sobrancelha,
é uma área bem acometida, você vê que tem um eritema e uma descamação nessa região. Ele forma também aqui nessa região malar, forma um hashzinho com vermelhidão. No couro cabeludo, pode causar essas placas, e na pessoa com a pele mais, com pessoa de pele escura, né, então tende a formar uma lesão mais hiperpigmentada também. Agora eu vou falar das tíneas, né, então as tíneas estão conhecidas como só as dermatofitoses, então tem vários tipos, né, então a dependendo de onde ela acomete, ela recebe a nomenclatura, então tem a tínia corporis, TEDs, cruris e captis, que acomete a cabeça, né. A definição. É uma infecção fúngica causada principalmente pelos fungos do gênero Tricófito. Esse é responsável por mais de 90% das apresentações, mas pode também ser causada por microsporo e epidermófito. Ela se manifesta através de prurido, uma mancha anular, eritematosa, com formato oval e circular, descamativa. Ela tende a ser hipopigmentada no centro, né? Tem uma borda eritematosa, como a gente vai ver nas imagens. Então, a área típica da lesão vai depender do local acometido, como eu disse, né? A transmissão, geralmente, ela é altamente contagiosa, feito por contato direto entre indivíduos. Alguns animais também, gatos, por exemplo, podem ser reservatórios do patógeno e infectar humanos. O diagnóstico também é basicamente clínico, né? O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial com a psoríase anular, dermatite atópica, tinea versicolor, lúpus, granuloma anular e candidíase. As complicações são basicamente as infecções secundárias e a disseminação para outras áreas através da manipulação. As medidas de controle é o tratamento de pessoas e animais contaminados, medidas de higiene adequada, né? E o isolamento dos indivíduos contaminados, principalmente das crianças, por 48 a 72 horas após o tratamento. Essa é uma informação, às vezes, um pouco controversa na literatura, eu vi que alguns lugares não recomendam isolamento, eu vi outros lugares que recomendam isolamento superior até de 10 dias, mas esse aqui eu peguei de um site da Sociedade Americana de Dermatologia. O tratamento é com antifúngico tópico, cetoconazol, terbinafina, sulfeto de selênio, e os orais, fluconazol e troconazol, tem outros representantes também. Eu vou detalhar um pouquinho mais em seguida. Então, aqui os anti-inflamatórios, os antifúngicos tópicos, geralmente o tratamento varia de 1 a 3 semanas, e aí a aplicação de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo da classe que a gente escolher. Esses aqui são sempre a primeira escolha, o tópico, né? E os antifúngicos orais são destinados àqueles pacientes refratários que não responderam ao tratamento tópico ou que têm múltiplas lesões. Tá? A exceção seria o tratamento da tinea do couro cabeludo. No couro cabeludo a gente sempre utiliza um antifúngico oral e a gente associa ainda um antifúngico tópico para melhorar essa resolução do quadro. A gente pode usar o shampoo de cetoconazol, selênio ou ciclopirox. Aqui são as lesões típicas, então ela tem uma lesão bem delimitada, sempre tem um halo mais eritematoso, ela vai progredindo com o passar do tempo, ela tem esse aspecto mais descamativo, tem uma tendência a ficar com um centro um pouco mais esbranquiçado também. Aqui são acometimentos da tinea pedis, né? Então pode acometer região de pé, dorso de pé, e a região entre os dedos, né, causa esse eritema, descamação, pode causar espessamento da pele, e o paciente refere muita coceira e desconforto com essa lesão. A tinea cruris, né, que acomete a região de virilha, né, e glúteos, ela começa de proximal a distal, ela vai espalhando geralmente
dessa parte mais interna para a parte externa mesmo assim, e também incomoda bastante o paciente, que referem bastante coceira nesse local também. E aqui é um acometimento do couro cabeludo. Tá? O cabelo cresce depois também, demora um pouquinho. Eu não sei quem tem lesões secundárias, né, que é aquela infecção bacteriana que realmente agrida o folículo piloso, mas a tendência é que depois da resolução não fique nenhuma sequela desse quadro no paciente. Agora eu vou falar um pouquinho da candidíase intertrigosa. Então, é uma infecção cutânea decorrente da, da proliferação da Candida albicans, né? Albicans, na grande maioria dos casos, ela causa uma lesão eritematosa, exudativa, né? Pode levar a fissuras e erosões, são bastante pruriginosas e podem ser ainda dolorosas. A área típica da região região axilar, interglútea, inguinal e submamárias. E na criança, né, também, que é a dermatite da fralda ali, pode piorar por conta do uso da fralda, né? É um fungo comensal também, que cerca de 50% das pessoas possuem o fungo vivendo na pele, né? E aí, quando tem algum desbalanço, esse fungo ele se torna um fungo oportunista e tem uma proliferação descontrolada. O diagnóstico também é basicamente clínico, mas pode ser realizado cultura ou raspado da lesão para visualização da hífen da levedura. Faz diagnóstico diferencial com psoríase, dermatite atópica, tínia, micose fungoide e dermatite seborreica. A complicação seria só para paciente imunocomprometido mesmo, que aí pode levar até a morte, mas de maneira geral não apresenta muitas complicações, não. O tratamento também, sempre a primeira linha, são os antifúngicos tópicos, com duração de 1 a 3 semanas, podendo ser utilizado fluconazol, a morfina, clotrimazol, terbinafina, e na criança a gente usa a anistatina e o óxido de zinco também. Desses antifúngicos aqui, o que geralmente apresenta menos resistência, isso vai depender da população também, que geralmente que tem mais disponível, né? Geralmente aqui o fungo começa a criar resistência, geralmente é a terbinafina. A terbinafina é um antifungo que, nas revisões que eu li, fala que tem o melhor resultado para controlar essa infecção. A anistatina, para em muitos lugares, o fungo já é resistente e quase não tem o controle, né, nesses casos mais graves. E aí o antifúngico oral também é restrito para casos mais graves. A gente acaba sempre evitando eles, né, porque eles também têm uma tendência a causar resistência. Aqui são as manifestações na axila, aqui são submamárias, né? Fica esse caráter bem eritematoso mesmo, às vezes na criança, nas regiões de dobra, formam até umas pústulazinhas, uma nessa região do dedo, bem acometida, e aqui seria a dermatite da fralda da criança, né, com essa infecção por cândida associada. A esporotricose linfocutânea, né, essa daqui é uma doença que tem bastante, relativamente comum em Votuporanga. A gente frequentemente se depara com esses casos na unidade mesmo, então assim, não é algo muito raro, igual a outros municípios, não. Então, ela é uma micose cutânea causada pelo fungo dimorfo, Sporotrix, o gênero, as espécies, principalmente essa skink e brasiliensis, eu não sei se a pronúncia está certa, tá? O brasiliensis geralmente eu vou falar, né? Então é o fungo que está mais presente no solo e a outra espécie aqui, o skink, ele é o que acomete os felinos, principalmente. Então, ela envolve principalmente o tecido cutâneo e subcutâneo, né? Podendo acometer outros tecidos do corpo também, principalmente imunodeprimidos.
A lesão ocorre uma inoculação do esporo em alguma lesão, em algum ferimento na pele, seja por contato com solo contaminado ou lambedura de animal, esse fungo entra e começa a se proliferar. E aí ele pode fazer a disseminação via linfática, e aí forma cordões e nódulos subcutâneos, dando um aspecto de rosário. Então, geralmente é uma disseminação de distal para proximal. Então, geralmente acomete principalmente mãos e pés, né, que é os locais principais de acometimento. E aí ele vai disseminando para cima no membro. A transmissão, como eu já tinha falado, né, ocorre através desse trauma e contato com material contaminado ou lambedura de animais doentes, e às vezes até um animal mesmo saudável, porque o gato tem o hábito de enterrar as fezes, então ele enterra as fezes e lambe a própria pata, né? Então ele acaba sendo contaminado, mesmo ele não estando doente, né? Então ele vira um veículo de carregamento do esporo. O diagnóstico é clínico e laboratorial. O padrão ouro é a cultura do material infectado, seja aspirado ou biópsia do local. O diagnóstico diferencial é a nocardiose cutânea, o eritema nodoso, leishmaniose e talaremia. As complicações são comprometimentos sistêmicos e infecções secundárias. As medidas de controle, tratamento de animais doentes, né, uso de equipamento de proteção individual, manusear o solo, e os animais também mortos pela doença, eles devem ser preferencialmente cremados. Porque você enterra ele ali, esse fungo vai ficar ali no solo e depois outros animais vão se contaminar. O tratamento é basicamente a base de hidroconazol, na dose de 200 a 400 miligramas para o adulto, né? Com duração de 3 a 6 meses. Esse paciente deve ser reavaliado periodicamente, o tratamento pode ser estendido por um período maior, e é importante manter o tratamento por até 4 semanas depois da resolução da lesão. Então, aqui, ó, são as lesões nessas de rosário, né? Então, ela tem um acometimento proximal, geralmente na mão, e aí ela vem seguindo o trajeto linfático, formando essas nodulações. Às vezes, essas nodulações supuram, abrem para o meio externo. Agora eu vou falar um pouquinho da onicomicose. Então, a onicomicose é uma infecção fúngica que pode acometer matriz, leito e lâmina unguial. Em 90% dos casos, a infecção é causada por fungo do gênero Trichophyton. Inicialmente, a lesão causa só uma descoloração das unhas e alterações de pigmentação. Quando ela vai evoluindo, ela vai causando hiperqueratose, alteração de relevo, né? E quando a doença fica mais avançada ainda, ela vai causando dor, parestesia, pode ter perda de destreza, né? Além dos sintomas secundários, né? Então, baixa autoestima, desconforto, tem um impacto importante, principalmente para as mulheres, né? Que se preocupam um pouco mais com esse aspecto. A área típica da lesão é a unha, né? Mas principalmente a unha do pé, então é o local mais acometido, menos comum nas mãos mesmo. A transmissão ela é adquirida através do contato direto com o fungo, principalmente em sanitários, piscinas e através do compartilhamento desses itens de uso pessoal. O diagnóstico é clínico e laboratorial, pode ser feito raspado da unha e preparada com hidróxido de potássio, e aí você consegue visualizar essas hifas, ou ser realizada até mesmo a cultura para confirmar o agente causal. Existem várias apresentações. As três principais formas da apresentação é a onicomicose subunguial distal, que é a forma mais comum, tipicamente ocorre no primeiro pododáctilo, né? Então geralmente acomete o hálux.
e o quadro inicial é uma descoloração esbranquiçada, amarelada, ou mesmo acastanhada nas pontas laterais da unha. E depois vai se espalhando pelo leito unguial em direção à cutícula. A onicomicose subunguial proximal apresenta um quadro semelhante à distal, porém ela se inicia próxima à cutícula, e aí depois se espalha em direção à unha. E a onicomicose superficial branca, que representa mais ou menos 10% dos casos, característica por manchas brancas superficiais, geralmente acomete só a lâmina da unha mesmo, e é mais comum em crianças. Essa apresentação ela é importante porque ela ela vai ajudar a definir o diagnóstico de cada caso. Então, faz diagnóstico diferencial com psoríase unguial, trauma da unha, líquen plano, síndrome da unha amarela e doença de Derry. As complicações pode levar a dores crônicas e infecções secundárias, né? Quais são as medidas de controle? Então, é tratar as pessoas infectadas, né? Usar chinelo em vestiários compartilhados, não compartilhar os materiais de manicure, manter os pés secos e uso de antifúngicos, né? Então seria desinfecção, na verdade, do ambiente, dessas áreas compartilhadas. Então, o tratamento. A melhor terapia é sempre por via oral. Geralmente é um tratamento prolongado. Pode ser utilizada a terbinafina, itraconazol e fluconazol. A literatura fala que os que têm melhores resultados seria a terbinafina. Pode ser utilizada ainda também o antifúngico tópico, ciclopirox, efinaconazol e amorofina, quando menos de 50% do leito unguial distal é acometido e apenas um dedo. Tem essas indicações. Tratamento cirúrgico como laser, retirada da unha, ainda não apresenta evidência forte o suficiente para sua recomendação. É importante a gente ressaltar para o paciente que, além de ser um tratamento prolongado, não são todos os pacientes que vão evoluir com a cura, tem uma taxa de recidiva alta, e não quer dizer que mesmo depois da eliminação do fungo, essa unha vai voltar a ser como ela era antes. Por exemplo, se esse fungo acometeu a matriz unguial, ou até mesmo o leito unguial, essa unha tem uma tendência a sempre crescer com deformidade. Então, tem que falar para ele dessas peculiaridades, porque às vezes a gente eliminou o fungo, ele não está ali, mas a unha vai continuar feia do jeito que é. Então, é importante a gente também tratar na fase inicial para tentar evitar essas complicações. Aqui, ó. Então, esse daqui já é um acometimento total da unha. Associado às medicações também, ainda é recomendado fazer a limpeza dessa unha, né? Então, se possível, a gente pode fazer a retirada, por exemplo, uma unha igual essa daqui, que está hiperqueratinizada. A gente pode prescrever para esse paciente, por exemplo, algum agente queratolítico, um Auré 50%, ele faz uma compressa nesse dedo aí por 1 a 2 dias com a gente e tenta fazer a retirada da unha, porque isso aí vai diminuir a fonte, né? O inóculo, então, do patógeno. A gente sabe que a unha é pouco vascularizada, demora bastante para o antifúngico fazer a penetração desse tecido. Quanto mais a gente retirar esse tecido contaminado, vai ser melhor para o paciente. Então, esse daqui é um acometimento proximal, né? E esse aqui seria um acometimento distal. Esse acometimento distal aqui,
daria para, se fosse só uma unha cometida, daria para tentar o uso de antifúngico tópico. Mas como são várias unhas, o ideal é sempre fazer via oral mesmo. Pronto, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? De mensagem que eu quero tirar dessa aula é que a gente, como médico de família, né, deve estar apto a diagnosticar e tratar a grande maioria dos casos de afecções dermatológicas e realmente reservar o direcionamento para o especialista quando a gente tem dúvidas diagnósticas ou o tratamento é refratário ou apresenta alguma lesão sugestiva de malignidade. Eu acho que era isso mesmo. Muito obrigado. Isso aqui foram as referências que eu utilizei.